Eu preciso analisar as condições fiscais dela, eu preciso avaliar as eventuais dívidas, porque ao entrar eu vou ser sócio também nisso. Essa empresa constituída pelos médicos ainda tem que observar o quê? A lei de proteção de dados. Porque o nosso insumo desse setor é o quê? Os dados do nosso paciente. A reforma tributária vem penalizar muito fortemente o setor de saúde. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Olá, internautas! Estamos aqui para mais um programa Papo de Médico. Hoje o nosso programa está um pouquinho diferente. Nós vamos falar da área jurídica. Esse assunto da área jurídica que nós vamos falar é de interesse de todos vocês. De você médico, de você médica, de você enfermeiro, de você técnico, auxiliar, de todos que pretendem montar uma empresa jurídica ou trabalha numa empresa jurídica, trabalha numa clínica, presta serviço para um hospital, presta serviço para qualquer entidade, né? E você, internauta, que é de outra área, que é engenheiro, que é advogado, que é fisioterapeuta, que é profissional liberal, que também precisa constituir a tua empresa. O nome do nosso programa de hoje chama-se pejotização. Nós vamos explicar o que é pejotização, o que aconteceu com o fenômeno da pejotização no Brasil, como que as multas chegaram aos profissionais liberais, aos hospitais, o que a lei trabalhista mudou e como abrir sua empresa, a sua empresa já aberta, o que corrigir e o que fazer daqui para frente com todas as modificações. Que muitas vezes até os contadores nossos têm dificuldade de acompanhar tudo isso. E por que esse assunto? Porque esse assunto foi motivo do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal ser pioneiro no Brasil a correr atrás das complicações que a pejotização causou. Então você que está entrando agora no programa, ou você que vai estar mais na frente no programa, nós vamos montar um programa sequencial para você, desde a definição do que é pejotização, o que aconteceu, quais foram as mudanças, por onde nós andamos, o que o Sindicato dos Médicos fez e que momento nós estamos agora. E daqui para frente. Para isso, o nosso convidado de hoje é o advogado Dr. Marcos Vinícius Ottoni, onde ele é sócio do escritório Caldeira e Ottoni. Caldeira, né? E Ottoni. E ele vai se apresentar já já. E o Dr. Marcos é especialista em direito tributário, direito societário e também agora na Lei de Proteção de Dados, que também nós vamos transcorrer no decorrer da nossa entrevista, que também está agregado a essa situação. O Dr. Marcos é um advogado respeitado no Brasil todo, tem uma brilhante formação e é pioneiro nisso, né? Viajou com a gente, como eu vou contar no programa sobre isso. Mas eu vou estar frisando o tempo todo, pejotização, tá? Vocês vão entender o que é isso e a importância desse programa, que foi solicitado já inúmeras vezes para mim, e o Dr. Marcos, como viaja muito, tem muita correria, eu consegui pegá-lo e trazer para nós aqui todas essas informações. Dr. Marcos, se apresenta aí para o nosso público, fale de você um minutinho para a gente começar esse dilema que foi a pejotização e o quanto se trabalhou para... A gente vai chegar e explicar para a nossa turma aí, né? Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, doutor Carlos? Eu primeiramente queria agradecer, é uma oportunidade muito bacana para a gente poder bater esse papo, né, conversar um pouco sobre a origem, a dinâmica desse fenômeno, né, que ele em si tem aspectos positivos, aspectos negativos, né, aquela discussão que muita gente desconhece, mas que é muito importante que o médico, qualquer profissional que venha se constituir constituir empresa, precisa saber, né, para que possa realmente trabalhar com legalidade, trabalhar da forma que realmente a legislação prevê. Então é um prazer muito grande. Como o Dr. Carlos bem mencionou, eu tenho atuação já há mais de 20 anos no setor de saúde, né? A gente tem trabalhado muito aí no que diz respeito a esse tema e a outros também, em parceria com o Sindicato dos Médicos. O nosso foco de atuação realmente é na área empresarial e voltado para o setor médico, então desde a questão tributária, a questão societária e agora esse dilema que também tem surgido para o setor, que é a questão da proteção de dados, né? Nós vivemos com dados e dados sensíveis, então precisa realmente da gente atuar com cuidado, com carinho para proteger tanto o médico quanto também os demais profissionais de saúde. Então é um prazer muito grande a gente poder conversar sobre esse tema. Além disso, Marcos, além da gente vai falar da pejotização,
tanto o teu escritório, né, você representando teus sócios, vocês são advogados da Federação Nacional dos Médicos para essa finalidade, onde o Gutenberg é o presidente, eu sou o secretário-geral, para demais confederações, né, as confederações dos profissionais liberais, de todas as profissões em que necessitam constituir uma pessoa jurídica, perfeito? E você saiu nesse ranking aí na frente com essa emblemática. Então eu queria, para a gente deixar esse programa didático, define para nós o que é pejotização, quando que isso começou a apresentar problema, que nós nos unimos, o teu escritório pela tua pessoa, eu e o Gutenberg aqui pelo sindicato, pela federação, e qual foi o passo que a gente deu naquele momento de desespero e o desencontro disso, porque o médico forma, ele precisa trabalhar, entrar no mercado, pessoa física praticamente não entra mais no mercado, a não ser que ele se isole, ele monta um consultório particular, vai ser autônomo lá no cantinho dele. Mas se ele for operar num hospital, prestar serviço para um hospital, entrar numa clínica, se credenciar em convênios, ele precisa ter uma PJ, uma pessoa jurídica. Aí ele recebe um CNPJ, se constitui, faz a sociedade dele e depois é punido com isso. Então vamos entrar nessa sequência lógica e define para nós a pejotização e dentro desse, até onde eu cheguei, vamos esgotar isso porque tem mais coisa pela frente. Perfeito, não, ótimo. A pejotização, esse termo, é um termo que foi cunhado pela Receita Federal juntamente com o Ministério Público do Trabalho, que deixava caracterizar como um excesso de constituição de pessoas jurídicas por parte de empregados, de pessoas físicas. O ato de se constituir em pessoa jurídica para poder trabalhar numa empresa foi cunhado com o nome de pejotização, que era esse excesso, né, esse abuso da forma, né, abuso desse direito de se constituir em pessoa jurídica. Isso começou mesmo, não foi nem no setor médico até, começou com vários outros setores como tecnologia da informação, setor de construção civil, onde as empresas começavam a exigir, olha, para o meu funcionário eu quero que você se constitua em PJ para eu economizar na tributação. Então esse era o problema, era o abuso do direito, era o problema que foi cunhado pela Receita Federal e pelo Ministério Público como esse termo pejotização. No setor saúde, ele já veio um pouquinho depois, né, mas que a Receita Federal começou a observar que havia dentro do mercado um caminho para que os médicos estavam se constituindo em pessoas jurídicas para que pudessem, por exemplo, se credenciar junto a um plano de saúde, para que ele pudesse trabalhar em 1, 2 ou 3 hospitais e que acabava que esse profissional precisava se constituir em PJ. O fato em si de se constituir em PJ não é um problema, porque tem muitos profissionais médicos que querem realmente ter uma empresa, começar a trabalhar num hospital, em outro. O problema vem quando aquele médico que não quer ter uma pessoa jurídica acaba sendo obrigado a montar por uma exigência, por exemplo, de um hospital, de alguém, ou principalmente hospital público. O que acontece? Nesse caso da pejotização, a Receita Federal começou a questionar isso, questionar a constituição das pessoas jurídicas para fins simplesmente de diminuição de tributação. Então, em 2016, foi quando a Receita Federal criou um grupo de trabalho e começou a autuar alguns hospitais a pretexto de que eles estariam abusando dessa forma. E que a gente vai perceber lá na frente que muitas das vezes não é isso. Na verdade, é o mercado que funciona dessa forma. O mercado trabalha dessa forma por meio de pessoas jurídicas. Então, o que os hospitais começaram a mostrar juntamente com as próprias clínicas? Receita Federal, esse aqui, o mercado funciona dessa forma, há uma autorização legal, inclusive, que profissionais liberais possam se constituir em pessoa jurídica, como, por exemplo, artistas, jogadores de futebol, demais outros profissionais que possuem atribuição também de caráter científico e técnico, podem se constituir em pessoa jurídica. Porém, quando havia um excesso por parte de algumas situações e de outras áreas, inclusive, a Receita Federal entendeu por bem sair autuando todo mundo. Pera aí, Marcos, vamos parar aqui porque é importante a gente separar essa situação. Veja bem, o colega que se forma hoje, por exemplo, eu me formei hoje, eu quero entrar no mercado de trabalho. Em Brasília tem algumas características diferentes, um pouquinho. Porque aqui nós temos uma associação chamada AMH-PDF, Associação Médica dos Hospitais Privados do Distrito Federal. Então eu monto uma pessoa jurídica, me credencio na associação e a associação me dá um leque de convênios para me atender. Esse modelo foi copiado por muitas capitais no Brasil. Agora, se eu chegar lá na associação médica, eu, Carlos Fernando, com meu CPF, pessoa física, quiser entrar lá, eles não me aceitam.
É uma norma deles, eu preciso constituir pessoa jurídica. Se eu chegar num hospital hoje para operar, para tudo mais, para entrar no corpo clínico eu preciso constituir uma pessoa jurídica. Para isso eu vou precisar ter um sócio, um endereço, que nós vamos falar nisso já já também. Então veja bem, é importante eu ter te dado esse corte nesse momento, porque a Receita deu com uma mão, né? E começou a tirar com outra com uma lapada muito grande, que foi onde a gente começou a atuar nisso e você começou a atuar nisso. Então vamos deixar isso claro para quem entrou no nosso programa, e eu peço, você internauta, que entrar no programa a qualquer momento, especificamente esse programa, eu peço que volte lá no início para você acompanhar a sequência do que é a pejotização, o que nós fizemos, o que o Dr. Marcos, como advogado e praticamente um pioneiro dentro dessa situação, no momento em que a Receita desagou essa situação, né, provocou essa situação, como que foi, até a gente chegar nos primórdios de hoje, com coisas que nós temos para informar aqui que está acontecendo. Então vamos lá, volta lá na Receita Federal. Aí ela olhou todo mundo abrindo empresa. Isso, identificou o seguinte, esse aqui é o mercado, mas não está havendo algum excesso, né? Ela quis apurar se acontecia a mesma situação, por exemplo, com outros ramos, né, segmentos econômicos. Então ela, olha, isso aqui está havendo algum abuso dessa constituição de pessoas jurídicas, ou isso aqui, o mercado funciona dessa forma. Então essa é a dificuldade que a Receita teve no início. Foi quando a gente, então, juntamente com o Sindmédico, foi começar a mostrar que existem situações que, de fato, é um direito do médico se constituir em pessoa jurídica, e existem situações que precisam ser realmente evitadas, principalmente nesse país inteiro aí, que poderiam ser para proteger o profissional médico. Mas o que foi muito importante é que essa demonstração de que a pessoa jurídica, se o profissional médico quiser realmente ter uma pessoa jurídica e quiser empreender no mercado, ele tem alguns requisitos que ele precisa observar. E que requisitos são esses? É requisito de trabalhar conforme uma empresa propriamente dita. Não é montar uma empresa dentro da sua casa, com a sua esposa como sócia e só para faturar, para emitir nota fiscal. A ideia não é essa. A ideia é, na verdade, você montar uma empresa para quê? Para que você, enquanto profissional médico ou outros profissionais liberais, possa desempenhar o seu ofício para aquele profissional, para aquela empresa, para aquele plano de saúde. Você vai empreender realmente no mercado. Você vai ter funcionários, você vai ter patrimônio dentro dessa empresa, você vai ter uma sede própria. Isso sim é o que a lei permite e é o que é buscado, né? É isso que a gente precisou, e aquele trabalho foi muito importante para a gente mostrar que existia uma diferença. Não estava como a Receita Federal pensava, que o simples fato de um médico montar uma empresa é errado, mas também não estava também no outro lado de que qualquer PJ poderia ser definitivamente legalizada. Então a gente tinha que mostrar que na prática aquela PJ funcionava como PJ. E felizmente, aí, graças a essa atuação, isso tem dado muito certo, né? Foi um sucesso porque a gente conseguiu mostrar, principalmente ao CARF, que aquelas autuações da Receita não mereceram prosperar, né? E que hoje, que cenário que a gente tem hoje? Hoje, até com a reforma trabalhista, houve já a autorização mais explícita da contratação por parte de um hospital, por exemplo, de uma PJ, de uma empresa de médicos, desde que aquela regularmente constituída, aquela que de fato veio para empreender, né? Então, o que a gente tem que combater é aquela constituição de uma empresa que não funcione como de fato empresa, mas sim valorização daquela empresa, daquele profissional médico que queira se jogar no mercado, queira contratar, queira investir, e isso é que é importante para o desenvolvimento. Hoje, já temos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal reconhecendo, inclusive, a possibilidade de constituição de uma empresa por parte de profissionais médicos, artistas, esportistas, por exemplo, mas desde que observados os limites da legalidade. Então, esse hoje é o tempero que a gente tem. Há uma maior clareza sobre essa possibilidade, mas também que há uma intenção, tanto do Judiciário quanto da Receita, em se combater os excessos. Você acha que a Receita exagerou nas multas que colocou? Tinha muitas irregularidades por parte dos profissionais liberais? Como que você vê isso? Tinha aquela diferença que você mostrou numa tabela uma vez, que as empresas têm 14%, 13% de encargos tributários e a pessoa física 27%. Lembra aquela matemática que você mostrava, que a gente mostrou pelo Brasil afora, nós viajamos aí, mais de, quase 20 estados, a gente viajou para cima e para baixo, para você. Então, como é que
Como é que você viu isso, esse exagero? Foi muito mais erro do lado de cá, faltou mais orientação por parte do contador, sem culpabilidade de ninguém, mas por uma situação? Ou a Receita começou a vir de uma outra maneira e pôs um braço pesado em cima disso? Foi ótima observação. Eu acho que houve um pouco das duas questões, porque a Receita, o que ela percebeu? E aí aquele cálculo, aquele quadro que a gente sempre mostrava. A Receita, ela apurou que, por exemplo, o profissional, dentro de um hospital, o profissional pejotizado pagava, em termos de contribuição previdenciária ou de imposto de renda, muito menos do que, por exemplo, a enfermeira que era empregada do hospital. Então, o que a Receita observou? Olha só, não faz sentido, o médico ganha muito mais e paga muito menos só porque ele está por meio de PJ, né? Enquanto que ele comparava a enfermeira. Então, essa foi a premissa inicial da Receita, que de fato ali se apresentou como uma distorção, só que o que ela fez? Ela passou a ignorar todo tipo de PJ. E aí, com base numa lei complementar que permitia você desconstituir e permite até hoje, né? Que é a norma geral antielisiva, permite você desconsiderar uma empresa regularmente constituída, caso ela formalmente está constituída corretamente, mas se ela atua não como uma empresa, o que a Receita fez? Eu vou então desconstituir todo tipo de PJ dentro do ambiente hospitalar. Toda PJ que preste serviços para um hospital. E isso foi o erro dela. Ao generalizar, ao não apurar, ao não separar o joio do trigo, a Receita errou. Mas eu te pergunto, a Receita tem perna suficiente para isso? Ou foi por amostragem que aconteceu? O método de fiscalização dela era o seguinte: ela chegava dentro do hospital e falava, eu quero pegar a sua DIRF, que é a declaração que comprova os pagamentos que ela fez para as PJs, e ela pegava aquilo lá e já via a relação de todo tipo de PJ e falava, olha, isso aqui eu vou ignorar porque para mim todo esse pessoal que está aqui por meio das PJs deveria estar sendo contratado como carteira assinada. O que ela deveria fazer? É olhar cada uma delas, vem cá, essa empresa aqui, ela tem faturamento para outros hospitais, por exemplo? Ela atua realmente como PJ? Onde é a sede dela? Esse tipo de diligência foi o que o CARF muito bem observou e falou o seguinte, olha, faltou um esmero, faltou um cuidado por parte da Receita ao apurar esse tipo de situação. Há casos que realmente haviam excesso, né? Há casos em que precisava realmente dessa atuação, mas há muitos casos, inclusive, como o Dr. Carlos bem levantou. Brasília tem um mercado que muitos profissionais querem ter a sua clínica para atuar em vários lugares, então acabaram sendo punidos. E aí a punição ela é dupla, né? Porque a Receita punia o hospital e punia a clínica, porque ela cobrava aqui também a diferença do imposto de renda do que a clínica recebeu e cobrava do outro lado do hospital. Então a punição era para os dois lados. Felizmente isso aí tem sido revertido, tem sido trabalhado para revertir, para mostrar que o mercado funciona desse jeito, mas não para também passar a mão na cabeça de quem constitui indevidamente essa empresa. Então, vamos lá. Dentro desse contexto, vamos montar uma empresa já? Quais são os critérios que eu monto, como é que eu faço? Por quê? Com a mudança da lei trabalhista e também a tributária, e também agora a lei de proteção de dados, já tenho certeza que você vai rechear esse incremento nosso aqui, que mudou algumas coisas. Dentro dessa mudança, aquelas coisas que não podiam antes. Por exemplo, você falou no programa e ficou aqui no meu ouvido. Você pega a tua esposa e monta na sua casa. Não. Eu acho que pegar a tua esposa e de repente ela é uma profissional liberal, ela pode ser sua sócia, não pode montar dentro da sua casa. Tem empresa que o colega, o endereço dele é no escritório do contador. Então isso, né, parece que é exagero que a gente está falando, mas a gente viveu isso, né? Então, veja bem, hoje tem os locais virtuais que se alugam também, eu quero que você dê uma palavra sobre isso também, para outros profissionais, né? E dentro dessa sequência, a gente tem uma situação de que o que é que a Receita pegou? Um outro detalhe, servidor público sócio da empresa como administrativo, seja da Secretaria de Saúde, seja do Ministério Público, seja do Emprego Federal, o que for, nós vamos falar tudo isso daí também. E as multas, elas foram assim, multas que a gente recorreu aqui no Departamento Jurídico, junto com você também, milionárias, impagáveis para uma empresa que, né, às vezes até pequena pelo faturamento. E a outra coisa é que essas empresas que foram montadas, muitas vezes
Você montou essa empresa só para tirar o teu honorário de dentro do hospital, que é um outro vício errado que existe, mas nós não vamos corrigir isso aqui, muita coisa vem se mudando, que o médico permite ou não tenha outra opção de receber o honorário dele do hospital, porque o convênio paga o hospital. Então você tem uma cadeia de coisas erradas, Marcos, né? O convênio paga o hospital que repassa para o médico, paga a clínica que repassa para o médico, não credencia mais o médico na pessoa jurídica, na pessoa física. O médico perdeu muito aquela capacidade da profissão liberal, da autonomia liberal dele, você está entendendo? Porque socializou muito essa situação, eu vejo até diferente do advogado, eu vejo diferente do engenheiro, você está entendendo? E entre outros profissionais liberais. Então a gente hoje é uma troca de papel. O paciente vai no meu consultório, eu carimbo a guia, que eu tenho que ter alguém, uma empresa que fatura para mim, uma associação, para mandar para o convênio, ou um ou outro convênio direto das antigas que a gente tem, né? Então tudo isso fez você buscar a pejotização. E eu posso falar por Brasília. O colega chegar em Brasília hoje, salvo exceções, se ele não pejotizar, não montar sua pessoa jurídica, ele não trabalha. Ponto. Então dentro desse contexto que você explicou, e aí nós podemos fazer o seguinte. Vamos montar uma empresa e o que for diferente do que era e como ficou, você já vai falando. Montar uma empresa, o que eu preciso, Marcos? Então, acho que, primeiramente, a vontade de empreender, de ter uma empresa mesmo e não montar uma PJ para simplesmente faturar. Então, começa com o ânimo, até toda empresa começa com o ânimo de você ser empreendedor. Eu discordo de você. Tem que ser... Mas eu preciso montar para trabalhar, Marquinhos. Como é que faz? Então, aí o que a gente vai fazer? Eu não trabalho. Não, nesse caso ele vai ter que, então, conhecendo o mercado de trabalho de Brasília, ele vai se constituir com outros colegas e vão trabalhar em conjunto por meio de uma empresa. Não tem outra saída. Porque é assim que funciona no mercado, não só de Brasília, como no Brasil inteiro. Mas assim, o que acontece? Ou ele vai, por exemplo, trabalhar com uma PJ dele e colegas profissionais para prestar serviço para vários hospitais, o que não pode é ele montar uma empresa simplesmente para faturar nota. Ponto. Então esse é o primeiro ponto. Colegas, você médico, médica, você da área da saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, que vai ser auditor, que vai prestar qualquer tipo de serviço. Eu acho que isso ficou claro. Você não pode montar uma empresa só com o intuito de prestar uma nota para tirar o seu honorário, seja de um hospital ou de uma clínica. Pagamento de tributo, por exemplo. E pagamento de tributo. O entendimento é que uma PJ ela é uma empresa em que você quer empreender, consequentemente você precisa dela para você se pôr no mercado. Está claro isso? Exatamente. Então, pronto. Então eu arrumei 2 sócios. Para prestar esse serviço, por exemplo, de uma especialidade específica, vamos ser dermatologistas e vamos atuar em várias clínicas, vários hospitais e vamos montar. Segundo passo, você vai ter contato com um contador que vai, e também eventualmente com um advogado já nesse momento, para quê? Para elaborar o seu contrato social. Esse contrato social tem que estar muito claro as formas de gestão dessa empresa, como esses profissionais vão conduzir a essa pessoa jurídica, como que vai se dar a questão de distribuição de lucros, como que vai se dar a questão de eventual sucessão. É aquela base, a lei entre as partes, que todo mundo conhece o contrato social, mas muitos erram por utilizar simplesmente aquele modelão básico. E aí, nas dificuldades do dia a dia, você acaba tendo um problema porque o seu contrato social não te prevê, não dá a solução para determinados dilemas do dia a dia. Uma pergunta, no meu modelo de contrato, onde eu ponho, por exemplo, que eu quero atender a assistência clínica, fazer cirurgia, se for o caso, fazer procedimento, fazer consultoria, fazer perícia, isso muda a minha tributação do tamanho do meu contrato de prestação de serviço, Marcos? Sim, bem interessante, porque o STJ tem um entendimento que é no sentido de que hoje, se você, por exemplo, desempenha serviços hospitalares, você tem uma tributação diferenciada, com a base de cálculo reduzida. Mas se você trabalhar com ambulatório, por exemplo, e também fora do ambiente hospitalar, pela decisão do STJ e que é avalizada pela Receita, você não tem esse benefício da base reduzida. Então você vai apurar de acordo com a natureza dos serviços que você presta. E aí tem esse impacto. Então deixa eu dar um gancho aí. Você, colega, que vai montar sua empresa ou que vai entrar numa empresa, né? O colega chegou de fora, tem um amigo que já está aqui, terminou a residência 2, 3 anos na frente, traz ele para Brasília e fala, não, bicho, entra na minha clínica aqui como sócio, vai lá no contador, assina lá. Pega o contrato, leia, porque às vezes você
está fazendo muito mais coisa do que está naquele contrato. Que às vezes o cara se depara daqui 2, 3 anos com uma multa de uma coisa que ele não fazia, é retrógrado, não é verdade? Né? Vem de lá de trás. Isso é muito importante. Às vezes eu estou lá entro na tua empresa, começo a fazer perícia, tem essa habilidade, essa habilitação, essa formação. Daqui 2, 3 anos a Receita me pega e fala, poxa, mas teu contrato não fala que você está fazendo isso. Teu contrato não permite, esse tipo de prestação de serviço que você está fazendo, a tributação era outra. Pronto. Aí nós somos em 20 sócios, entra aquela briga de sócio. Pô, mas você não falou com o contador? Só que o contador nem se percebeu naquele momento, tadinho, com aquela correria, né? Foi lá no escritório dele, assinou, entrou, dilui lá quanto tem que pagar por mês o contador e você... Então você é colega, médico, médica, você é autônomo, presta atenção, leia aonde você está entrando, peça o contrato da empresa que você está entrando, se você não está montando a sua ainda, ou até situação dúbia. Às vezes você tem a sua empresa e entra na de sócio em outra, que é permitido isso também, né? Eu entro na tua empresa, vou atender lá no seu consultório, mas eu tenho a minha aqui do outro lado. Tem muitos colegas com essa situação, tem ou não tem, Marcos? Nesse caso, você tem que observar muito bem, quando você vai entrar numa empresa, é o que a gente chama de diligência legal. O que é isso? Eu vou entrar numa empresa, eu vou me casar com esses sócios, entre aspas, sobre esse trabalho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar as condições fiscais dela, eu preciso avaliar eventuais dívidas, porque ao entrar, eu vou ser sócio também nisso. Né? Então, essa preocupação que você levantou, ela é muito importante. Não basta entrar e achar que eu estou começando a minha vida dentro dessa empresa do zero. Se a empresa já existe, débitos tributários vão ser partilhados na medida da minha proporção das minhas cotas, eventuais reclamações trabalhistas, dívidas trabalhistas. Então, esse cuidado, por isso que eu falei desde o início, o ânimos de ser sócio, de empreender, envolve isso. Envolve responsabilidades também. E é isso que a Receita quer. Ela fala assim, se alguém quer, de fato, empreender, tem que envolver, então, esse tipo de responsabilidade. E agora, como a gente começou a comentar lá no início, temos uma outra responsabilidade. Essa empresa, constituída pelos médicos, ainda tem que observar o quê? A lei de proteção de dados. Porque o nosso insumo nesse setor é o quê? Os dados do nosso paciente, os dados sensíveis. E a lei, ela é muito rigorosa nesse tratamento. E essa empresa que o médico montou com os colegas dele para prestar o serviço, também vai precisar observar isso. E vai ser alvo, por exemplo, de multas de 50 milhões de reais, até 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento, por infração aos dados, a um vazamento de dados, uma má utilização dos dados dos pacientes, por exemplo. Então, vai envolver também agora uma mudança de cultura. A lei veio trazer o seguinte, médico, você montou a sua empresa, você tem exigências, tem obrigações fiscais, você tem obrigações trabalhistas, mas você também tem a obrigação com os dados dos seus pacientes. E agora, foi até muito oportuno, porque hoje a Autoridade Nacional de Proteção de Dados soltou uma consulta pública para disciplinar como vai se dar essa proteção de dados para as pequenas e médias empresas. Ela quer pelo menos diminuir um pouco as exigências para que o médico, então, não fique tão apertado com a necessidade, por exemplo, de constituir, de contratar um encarregado de dados, de preparar uma série de relatórios que a lei exige. É isso que hoje, em termos de responsabilidade no que diz respeito à proteção de dados, também a gente está observando agora. Esse é um negócio muito interessante, porque o que acontece com a correria da vida do médico? O médico tem o paciente num todo, seja a sua parte clínica, a sua parte cirúrgica, e a correria dele. Tem o plantão, tem a responsabilidade, aquela coisa toda da vida do médico. Aí olha quantas coisas te põe casca de banana no caminho e a gente não cuida. Primeiro, montar a empresa, com todos esses detalhes nós estamos alertando e vem mais coisas. Segundo, as reuniões, nem todos os sócios vão. Terceiro, que às vezes fica até constrangido. Pô, eu formei na mesma escola que você, a gente é amigo, foi residente junto, foi isso, foi aquilo. Eu fico constrangido de pedir, você me convida para entrar na tua empresa, eu fico constrangido de pedir certidão negativa, certidão de ônus, todos os levantamentos, ir lá conversar com o seu contador. Ó, o doutor Carlos esteve aqui e tal, pô, bicho, está desconfiando de mim. Então, às vezes, a gente, como ser humano, fica constrangido e não faz isso e a empresa já tem problema, como você bem falou. E aí entra uma outra situação, eu estou falando muito na parte prática do dia nessa correria. Chega uma certa reunião em que o colega fala assim, bom, acho que agora, nosso consultório, nós precisamos pensar no que pode dentro de uma propaganda ou de um marketing, né? A gente aprende a falar essa palavra marketing, não sabe nem o que é, né? Vamos fazer um marketing da empresa.
Aí contrata uma agência de publicidade, contrata alguém, ou vem um amigo, do cunhado, do primo, não sei de quem, vem lá e vem dar uma mão para a gente divulgar. Estou fazendo laser, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo não sei o quê. E está aí a LPGD, a Lei de Proteção de Dados, que de repente você precisa para mandar para a casa do teu cliente, do teu paciente, né? Ali tem um e-mail, ali tem um telefone, ali tem um zap, e isso hoje é invasão de privacidade. Não é só a história clínica do paciente que é sigilo do médico. O endereço do paciente hoje, esses dados, salvo se eu estiver falando besteira, você me corrija. Então chega na minha casa, o paciente, chega lá uma propaganda, mas de onde veio esse endereço? Lógico que a gente se pincelar até esse momento, não, mas daqui um pouquinho, infelizmente, vai ter teus colegas do outro lado, como a gente fala, né? Não é aquele advogado, aquele jargão do advogado à porta da cadeia, não. É aquele oportunista que está esperando o teu mercado de trabalho, você está entendendo? Infelizmente, e vai falar assim, peraí, você se sentiu lesado? Vamos resolver isso aqui. E aí está feito o problema, não é verdade, Marcos? Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem com a vinda da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a lei veio para trazer clareza, tranquilidade para o titular dos dados, ou seja, o paciente, né, o consumidor, que ele saiba o que esses dados deles estão sendo utilizados, como estão sendo utilizados. Então, quando você recebe, por exemplo, de uma empresa que você sequer tem contato, então é importunado por meio de e-mails, por meio de contatos, telefonemas, como a gente tem visto isso com muita frequência, e procura saber de onde esse pessoal teve acesso a esses meus dados. Sim. Você presume que seus dados foram repassados ou comercialmente ou por meio de alguma violação, e é isso que a lei busca proteger. Né? Então, o cuidado que a empresa do médico tem não só, como o senhor bem levantou, não é só com o prontuário médico. O prontuário médico ele reflete os dados sensíveis, que a lei, inclusive, dá um tratamento ainda maior. Sim. Porém, os dados da pessoa, os demais dados, endereço, número de CPF, nome do pai, nome da mãe, esses dados também são protegidos pela lei. E não só dados de maneira eletrônica, dados também em papel, por exemplo, um prontuário em papel, também a lei protege. Porque muita gente pensa assim, não, essa lei de proteção de dados é só no que diz respeito à tecnologia da prontuários eletrônicos. Que está na nuvem. Que está na nuvem. Não. O prontuário em papel que está ali em cima da mesa da secretária, ainda inadvertidamente, também envolve um risco. Isso tudo precisa agora, o médico precisa observar isso, porque é uma mudança de cultura que a gente precisa trabalhar. Proteger esses dados. Quando eu for entrar em contato com o meu paciente para fins comerciais, eu preciso o quê? Pedir uma autorização, um consentimento dele para que eu possa fazer isso. Porque senão eu vou estar invadindo e fazendo um uso que ele não estava esperando desse dado. Perfeito. Ô Marcos, então estamos montando a empresa, né? A gente entendeu o caráter de empreender, viu quem os sócios, levantou todos os dados, precisa de um endereço fixo, compatível com isso. A geração de empregos dentro dessa empresa, toda a parte trabalhista dos empregados, seja o gerente comercial, as atendentes, quem quer que seja, toda essa burocracia toda, a finalidade do contrato, até onde que essa empresa tem as suas áreas de atuação dentro dos teus sócios, tudo isso tem que ser visto, né? A tributação que é feita dentro disso e o principal, né, que a gente sempre orienta, o contador está recolhendo todo mês todos os detalhes. Outra coisa que a gente viu e vê aqui também, muita gente se perdeu, é o seguinte, tem aquele colega ou aquele sócio, vamos falar assim, não só na área médica, que às vezes é um pouco mais desorganizado, ou aquele sócio que a gente já, às vezes até empresta uma nota para um colega para tirar um honorário de uma outra situação. Não, bicho, eu pago os 15%, os 12% aí, empresta uma nota para mim, e às vezes aquela nota escapa, aquilo não é recolhido, não é nada, é outro grande problema. Então, felizmente ou infelizmente, isso tem que ser uma coisa rigorosamente controlada, porque hoje com esse cruzamento de dados, a tecnologia que está aí dentro da informática, não está escapando quase nada, né, Marcos? Isso é um negócio muito sério dentro desse contexto, você entendeu? Então, a gente precisa ter todos esses cuidados, que acaba ficando um trabalhão desse tamanho, né? E se você pôr um gerente, então vamos pôr um gerente para resolver isso. Esse gerente, ele tem que ser ensinado, tem que ter um roteiro para ele, por mais que ele seja um administrador, que ele seja um cara formado e tudo mais, e alguém de dentro do grupo ali, do colega médico ali, tem que ter um pouquinho mais essa percepção para você andar redondo com isso, porque os órgãos governamentais querem morder, né? O leão quer morder, os órgãos vivem do ICMS, vivem do IOF, vivem dos encargos, na verdade, para isso acontecer. E a multa não tem papo.
E é muito difícil realmente, porque esse profissional ele precisa ter uma gestão enquanto empreendedor. Esse acompanhamento ele é muito importante, porque realmente as consequências podem ser desastrosas. E o médico em si, essa é uma questão que a gente observa, né, ao longo desses anos todos. O médico é um profissional que sempre focou na ciência, sempre focou nos seus estudos de medicina e deixou um pouco de lado no início a questão da gestão, a questão da administração, e confia, às vezes, sem observar com muito cuidado. Os colegas com isso faliram, não dá lucro à empresa, estão com ações judiciais aí pendentes e tudo mais. Bem, agora para a gente já ir chegando ao nosso final daqui um pouquinho, né? Tem muitas perguntas aí. A gente mostrou como que tem que fazer, mostrou, não vou falar terror não, a realidade, né, de como tem que fazer. Agora traz para nós, Marcos, dentro da reforma tributária, dentro da reforma administrativa, da trabalhista, na montagem da empresa, até onde nós estamos aqui, o que mudou, o que ficou mais leve dentro desse contexto agora? E você estava comentando comigo como representante da confederação que você está, conta para nós essa. Não, pessoa. Ótimo. Na verdade, assim, a reforma trabalhista, ela veio para clarear alguns aspectos muito importantes, porque antes a Receita Federal usava um precedente do TST que teoricamente proibia a terceirização da atividade fim, né? Era um entendimento jurisprudencial e não legislativo, não legal, mas que falava que uma empresa não poderia terceirizar a sua atividade fim. O que é isso? O hospital não pode contratar, teoricamente não poderia contratar uma clínica para prestar o mesmo serviço dele. E aí veio a reforma trabalhista dizer que não há essa vedação, até porque não existia lei nesse sentido. Isso já foi um aspecto positivo, porque a Receita sempre para lavrar aqueles autos de infração, ela falava isso, todas essas empresas médicas aqui não poderiam estar sendo prestando serviço para o hospital porque havia terceirização da atividade fim. A reforma veio acabar com isso. Por outro lado, a reforma veio trazer também a possibilidade da terceirização de uma forma mais clara. O Supremo Tribunal Federal analisou essa reforma e entendeu que poderia ser feito sim, claro, com alguns controles, com alguns parâmetros, mas que acabou permitindo. Então, isso trouxe um pouco mais de clareza, que acho que é o que o mercado e o médico precisava, e todos os outros profissionais precisavam de um pouco mais de clareza para saber e para escolher. Eu quero montar minha empresa? Então, se eu quero, as regras são essas. Antes não, a gente ficava muito ao alvedrio, à disponibilidade do fiscal. Então, isso mudou. A reforma tributária. A reforma tributária está trazendo um desafio para o profissional, então. Porque se o médico montou uma empresa para trabalhar ali, uma das propostas que estão sendo trazidas é a do fim da isenção do imposto de renda sobre os dividendos. Então, essa empresa, caso a reforma tributária seja aprovada na linha do que tem sido discutido, essa empresa, o médico, ao receber os lucros dessa sua empresa, ele vai ser tributado novamente na sua pessoa física. Então, isso vai impactar bastante. Então, ou seja, essa empresa ela vai pagar o imposto de renda da pessoa jurídica, vai no final do seu exercício apurar o seu lucro e quando passar para os sócios, vai haver nova tributação nos sócios. E olha que não teve a reforma ainda, né? Não, ela está em discussão intensa, né? Tem acontecido muito. A Fernanda tem acompanhado, o sindicato tem acompanhado isso, e estamos lutando lá através do IBDM, que é o Instituto Brasileiro de Medicina, que é um órgão de veículo para levar todas as demandas da área médica, das instituições, das especialidades, à frente parlamentar, né? Então, isso foi constituído em 2017, você participou disso e tudo mais. Então, nós estamos atentos a isso aí, porque esses números que eles estão mostrando, retirada de sócio até não sei quanto, até aquelas faixas, só 63% dos médicos vão se beneficiar disso, o resto não, tá uma confusão esse balaio, né, Marcos? E isso é que é o risco, porque às vezes muitas das propostas legislativas vão ser aprovadas e não se sabe nem qual vai ser o impacto disso. Exatamente. Né? E essa é uma preocupação que temos lá na Confederação. Eu sou responsável pelo jurídico da Confederação Nacional de Saúde, né, que é a entidade que representa os hospitais e clínicas privados. Nós lá temos uma preocupação muito intensa também, temos trabalhado diuturnamente dentro do Congresso para mostrar isso, mostrar que a reforma tributária vem penalizar muito fortemente o setor de saúde, o setor de serviços em geral, mas principalmente o setor de saúde. Então a gente tem tentado mostrar isso. E aí também nesse sentido é que a Confederação indicou o meu nome também, falando agora da proteção de dados, ela indicou o meu nome para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados e aí felizmente há cerca aí de um mês o presidente Bolsonaro
me nomeou para representar o setor de saúde nesse conselho. Qual a nossa função? É representar o médico, mostrar os problemas, as preocupações do médico, da clínica, do hospital, no que diz respeito a essa proteção de dados. Isso é um momento tão importante para que a gente regulamente a lei, mostre quais são os contornos, quais são os impactos, e a gente precisa então mostrar isso para a autoridade. Então esse papel que a gente tem desempenhado. Lutado muito aí no que diz respeito à reforma tributária, como a gente tem feito também com a FENAM, com o Sindicato dos Médicos. A Confederação tem trabalhado também muito intensamente nisso, e agora com esse processo de regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente também está junto e está buscando aí mostrar realmente o ponto de vista do setor médico. Não, parabéns pela nomeação, extremamente merecida, por mérito e capacidade. Eu quero espremer mais um pouquinho o nosso horário e deixar para o nosso colega que está aí, nossa colega, nosso prestador de serviço, para entrar numa empresa, todo esse levantamento, todo esse cuidado, toda essa busca ativa. E para sair de uma sociedade, Marcos? Eu estou lá na tua empresa, trabalhei 2, 3 anos com você. Marcos, agora eu vou embora, quero te agradecer. O que eu tenho que acertar? O que eu tenho que falar com o meu contador? Qual é a certidão para que daqui 2, 3 anos não venha uma coisa lá de trás? Ou até, já vou aproveitar o gancho, não só sair. Se eu sou dono dessa empresa, eu também quero encerrar isso. Rapidamente, o que eu tenho que fazer? O mesmo cuidado, a diligência legal para entrar, ela tem que ser feita para sair também, né? Então, ao sair, eu tenho que apurar, com base, inclusive, junto ao meu contador, o que eu tenho de riscos e de potenciais problemas dentro da empresa, né? Trabalhistas, fiscais, tributários, comerciais. Eu tenho que deixar, se for para sair sem ter problema nenhum, esse médico tem que deixar tudo quitado, com tudo em dia. Se ele sair com tudo em dia, a sua saída ali já vai criar um marco temporal que vai isentá-lo de eventuais fatos geradores que venham depois da saída dele, não vai lhe atingir. No decorrer do período, eu tenho um problema com um funcionário, eu tenho uma multa para resolver, tem uns DARF que não recolheu, mas eu quero acertar isso e sair. Tem como é que eu faço isso? Eu vou precisar de um advogado para estabelecer essas coisas? É muito importante. A gente tem recomendado muito, assim, nesse processo, tanto de encerramento de empresa quanto saída de sociedade, que se faça realmente essa diligência, que a gente chama em inglês de due diligence, né, que é a diligência legal, para apurar exatamente que riscos e quais são as circunstâncias dessa saída ou do encerramento da empresa. A empresa só vai ser encerrada, a Receita Federal, por exemplo, só vai dar baixa nesse CNPJ quando essa empresa tiver com todas as suas obrigações quitadas. Então, é muito importante que o contador, juntamente com o advogado, façam essa análise para que o profissional não saia e deixando, por exemplo, rastros, deixando problemas da época enquanto ele estava na gestão da empresa, por exemplo, que podem vir a lhe trazer algum desconforto. Tributariamente, quem vai ser responsável é quem está na empresa no momento da lavratura. Porém, a gente tem outros problemas de ordem comercial, de ordem trabalhista, que podem gerar dor de cabeça para esse profissional quando ele saiu. Hoje nós conversamos sobre a pejotização, o que é a pejotização. Nós fizemos uma longa viagem nessa linha do tempo que nós temos para mostrar como que você constitui a tua empresa, não com todos os detalhes, mas acho que foi dada uma noção bem geral e bem atualizada, né? O que é a pejotização, como constitui a sua empresa, como que você entra como sócio dentro de uma empresa, o que você precisa ali dentro acompanhar, fazer essa gestão disso daí, como que você sai de uma sociedade, como que você encerra a tua empresa. E como o nosso programa é um programa informativo, é um programa sem conflito de interesse, sem nada, eu gostaria de pedir para o Dr. Marcos Ottoni que deixasse aqui nas suas considerações finais o que é que o seu escritório, repetisse corretamente o nome do seu escritório, o endereço, o telefone, o que é que o seu escritório presta de serviço ao médico, à clínica, desde o início dela, uma clínica que possa estar com problema, uma clínica que quer se encerrar, grandes clínicas, o tamanho disso daí, que você dê realmente, ô Marcos, pela tua experiência, pelo que você faz e por mais de 20 anos atuando na área médica, com essa prestação de serviço, para que você, colega, tenha esse telefone, nos procure aqui. Existe uma parceria dentro do Sindicato dos Médicos e da FENAM com o escritório do Dr. Ottoni, até em termos de custo de honorário, né? Existe uma diferença na tabela de honorários para prestação de serviço do Dr. Marcos e dos seus sócios, tá certo?
Eu não combinei isso com ele não, acho que ele está triste de eu falar isso, mas tem desconto sim, tem uma diferença para vocês que vem através do Sindmédico, não é verdade, Marcos? Sempre fez, não só em Brasília, como no Brasil todo você fez isso, a gente sabe. Então, encerra aí a nossa fala, o que é essa consultoria, o que você faz de cabo a rabo, como é que você pega essa consultoria, que tipo, se abraça todos os problemas, fecha aí para nós. Realmente assim, é um prazer muito grande atuar nesse setor, né, para oferecer para o profissional médico essa consultoria jurídica, que ela é plena, realmente ela é uma consultoria que envolve desde a questão trabalhista, a questão societária, a questão tributária, né, a constituição da empresa, a formação do contrato social. O nosso escritório, que é o Caldeira, Lobo e Ottoni Advogados, ele está em mais de 20 anos, que tem como foco principal o setor de saúde, né, e a gente tem trabalhado muito na gestão no dia a dia da empresa. Então, a empresa, quando, por exemplo, no dia a dia, eu tenho uma dúvida se eu vou, por exemplo, demitir um funcionário, como eu faço? Essa dificuldade, essa dúvida que o profissional médico tem no dia a dia, a gente busca solucionar. Por quê? Porque entendemos que a prevenção, até que na medicina também é a mesma coisa, é muito melhor do que a gente, por exemplo, ter que remediar e tratar. Né? É muito melhor do que ter que tratar depois, quando o problema vir. Então, esse foco na prevenção, no consultivo é muito importante. Então, a gente tem um foco de atuação muito grande nessa questão de consultoria rotineira e diuturna. Atualmente, o nosso escritório tem atuado muito também na questão de implementação da adequação da Lei de Proteção de Dados. Então, o que a gente tem feito? É um acesso intenso sobre quais dados são coletados por cada empresa, como eles tratam esses dados, onde eles são armazenados, o que eles fazem com isso. Para quê? Para proteger a clínica de eventuais questionamentos, por exemplo, da autoridade nacional, ou, como você bem mencionou, aquele advogado, por exemplo, oportunista, que está de olho com algum deslize para tentar processar a clínica. A gente tem que lembrar que, no caso da proteção de dados, as multas administrativas não impedem, por exemplo, uma ação judicial por parte do consumidor ou do paciente. Então, essa preocupação que a gente quer preservar a gestão da clínica, preservar a empresa do médico, preservar esse dia a dia, para que o médico não seja depois submetido a algum problema mais à frente. Então, nosso contato é cloadvogados.com.br, é o nosso site. Nós temos também no Instagram o mesmo cloadvogados.com.br, LinkedIn também, temos esse contato. E o que precisar vai ser um grande prazer, porque nós gostamos muito dessa atuação, temos experiência nessa defesa do profissional médico e a nossa intenção é ajudar, trabalhar em conjunto com ele. Ô Marcos, lógico que você está dentro de uma casa médica, dentro do sindicato, e você falou da prestação de serviço para médicos. Mas o teu escritório atende toda a área da saúde, né? Toda a área. Uma empresa de enfermeiro, de fisioterapeuta, de profissional liberal autônomo, uma empresa de engenharia, uma empresa de advocacia, dentro desse contexto que também pode fazer parcerias, pode se fazer prestações de serviço, o que hoje está muito em moda chamar associados de prestador de serviço, essa coisa toda. Você tem todo esse foco lá dentro, toda essa estrutura para todos os níveis, né? Consultoria, atuação, contencioso e de orientação também e de avaliação de que tamanho está o problema também, né? Sim, isso eu lembro que eu levei um colega lá que pôs um problemão lá para vocês e você mostrou um caminho. Se ele ficou, não ficou, tem lá a consultoria do honorário para isso, para dar um parecer, vamos falar, eu que achei a palavra aqui agora, não é verdade? Isso é muito importante. Então você tem para balizar, fala, olha, eu tive, é igual um médico, né? A paciente vai lá em mim e fala, doutor Carlos, olha, eu fui num colega seu que falou que eu tenho que tirar meu útero. Aí, eu acho que não tem, por isso o tratamento pode ter divergências, não é verdade? Então esse tipo de prestação de serviço, a Ottoni Caldeira também presta esse balizamento também. Fazemos muito, porque como o nosso intuito é de evitar que o problema aconteça, então o que a gente tem feito muito? Muito parecer, muito estudo para análise de caso, realmente para falar o seguinte, olha, precisa de correção aqui para evitar que, por exemplo, venha uma autuação da Receita Federal. É a questão do compliance jurídico, né? É o compliance jurídico que é muito intenso. E uma outra coisa também, se você, colega, hoje já tiver com uma situação e tiver em outro escritório e faz uma consultoria e gosta do outro lado, ou sente mais firmeza, ou vê uma claridade de uma outra forma,
Dentro do direito, eu estou aprendendo um pouquinho de direito, tanto falar com vocês, né? Existe subestabelecer aquele problema. Vocês pegam aquele problema na onde parou e traz para o escritório de vocês. Também podemos trabalhar em conjunto, Também trabalha. E o contrário é verdadeiro. Pode ter gente lá com você que você também é o cliente que quer ir embora, né? Claro. Então é importante que isso fique claro para os nossos internautas. Bem, Marcos, eu queria te agradecer de coração, né? A gente sabe da tua capacidade, do teu conhecimento na área médica, mais de 20 anos aí, lutando e lidando com isso, né? E com tanta lei que envolve, com tanta coisa, com tanto detalhe, né? Uma área extremamente sensível. E deixar você, nosso internauta, esse programa com esse tema, ele já vinha sendo solicitado há muito tempo e agora eu consegui pescar, amarrar o Dr. Marcos aí para vir fazer essa entrevista aí para nós, que muito nos enriqueceu e deixou para vocês, né? Um pensamento de como entrar numa empresa, como se manter lá dentro, como fazer gestão e como sair, como terminar uma hora que as coisas é dinâmica na vida, né? As coisas mudam. Então, eu queria deixar meu muito obrigado pela audiência mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo programa. Obrigado, Marcos. Obrigado, também foi um prazer.